Pronto, chegou a versão que faltava. A Jack Motors agora colocou no mercado o câmbio CVT para o Jack T40, mas não é só isso. Ele chega também com o motor novo 1.6 de 138 cavalos, é o 1.6 aspirado mais potente disponível no mercado nacional hoje. E ele também tem algumas outras novidades e a gente vai contar tudo para você a partir de agora. A Jack Motors deixou com a gente por 2 semanas, olha que legal, a versão com câmbio CVT do T40. Ele tem algumas novidades. A gente já tinha avaliado no lançamento mesmo a versão com câmbio manual. A principal diferença é a mudança do motor, porque aquele lá com câmbio manual tem motor 1.5 VVTi, né, de 127 cavalos e ele é flex. Esse aqui não é flex, mas ele é 1.6 e tem 138 cavalos. Tem mais potência, tem quase 17 kg de torque, em torno de 17 kg de torque, né? E o acerto do câmbio CVT também ficou bastante interessante para esse carro aqui. Bastante interessante mesmo, real, né? Você sente que o carro ele precisa de menos giro, na verdade, porque não é que o motor 1.5 não fosse bom. Ao contrário, ele era um motor muito bom. Ele é ainda, né, um motor bom, mas ele precisa de giro para se desenvolver. Ele era um pouco áspero, né, em rotações um pouco mais altas. Esse aqui não. Ele é um motor de funcionamento muito mais suave, que entrega torque em potência um pouco mais baixa, em giro um pouco mais baixo. E o acerto com o câmbio CVT ficou interessante. Esse aqui é um câmbio CVT com embreagem, então na hora que você vai arrancar ou quando você está parando o carro, é como se você estivesse sentindo um pouquinho a atuação da embreagem mesmo, de verdade. E isso pode gerar um pouco de desconforto naquela pessoa que está acostumada com um câmbio automático tradicional, com conversor de torque ou com um CVT que não tem embreagem, porque ele não tem esses tranquinhos. Esse aqui tem um pouquinho de tranco, coisa bem pouca mesmo, bem sutil, mas tem, né? Mas isso é só uma questão de se acostumar. Não atrapalha o desempenho, não atrapalha a performance do carro de forma alguma, não atrapalha absolutamente nada, tá? Outra coisa que é interessante também nesse carro é que ele ficou muito silencioso em alta velocidade. Como ele é mais suave, inclusive nas acelerações, você tem um silêncio assim incrível a bordo, sabe? É como se em determinadas situações dá a impressão que você está dirigindo um carro de segmento superior, tamanho silêncio a bordo. Então ele ficou muito bem isolado acusticamente. Tem algumas coisas aqui, algumas características que ele deixa a desejar. Ele não é perfeito, nem daria para ser, porque até agora ninguém criou nenhum carro perfeito, ainda mais nesse segmento de compactos aventureiros, hatches compactos aventureiros, digamos assim, né? Os dois principais defeitos, né, do T40 CVT estão na direção, porque ela é muito boa para manobrar, mas ela poderia ficar mais pesada. Olha que legal, você tem um volante que não é muito grande, com uma empunhadura muito legal, esse apoio que tem aqui, né, super legal para fazer curvas e tal, e ele te oferece até assim, como ele tem mais potência, né, e você sente que o carro vai responder um pouco melhor. Muita gente que compra esse tipo de carro acaba esperando um pouquinho de esportividade também, tipo um desempenho melhor, mas ele não responde na direção. Pelo contrário, a direção é bamba, meio boba em alta velocidade, e isso gera um pouco de desconforto, de insegurança, não tem como fugir disso. Outra coisa também é que a suspensão aderna um pouco além do que a gente gostaria. Poderia ser um pouquinho mais dura. Só que é interessante que mesmo sendo uma suspensão macia, ela segura o carro bem nas curvas, e como ele tem controle de estabilidade de tração, então isso deixa o carro bem firme nas curvas, sabe? Ele demora a perder a dianteira, né? E ele acaba sendo tão bom quanto aquela versão com câmbio manual que nós testamos lá no lançamento. A gente chegou até a falar no vídeo que ele era um carro muito legal, muito seguro em curvas e até surpreendente. Vocês podem ver no vídeo de detalhes mais a respeito do acabamento e da lista de equipamentos.
se você clicar no link aqui em cima, você vai ver uma descrição um pouquinho melhor a respeito de como o carro é. Mas fato é que ele é realmente um carro muito bem acabado, que tem uma lista de itens de série bastante interessante para o preço que ele custa, e ele está muito bem posicionado no mercado porque ele concorre diretamente em preço, porte, aliás, porte não, é uma coisa que a gente precisa falar disso à parte. Ele concorre em preço com o Onix Active, com o HB20X, com o Sandero Stepway e agora também com o novo Ka Freestyle, que veio bastante interessante, hein? Só que o Ka, mesmo sendo um carro bastante interessante, que tem um motor moderno também, ele não consegue concorrer com o T40 em porte, porque esse carro aqui ele é realmente maior. E aliás, a gente vai mostrar para vocês agora, de uma forma bem específica, por que que a Jack se permite chamar ele de SUV, apesar dele ser um hatch aventureiro urbano. Isso tem tudo a ver com o porte dele de verdade, com o tamanho, com as dimensões. Fato é que aqui dentro você encontra espaço comparável a de um SUV compacto, em algumas, sabe, com algumas referências em relação a espaço para pernas, para cabeça, para ombros, acomodação de passageiros. É muito interessante que tenha isso, sim. E como se não bastasse, a gente tem ainda um desempenho que é até superior ou se iguala a de alguns SUVs compactos. Inclusive, você vai ver daqui a pouquinho com que SUV compacto a gente vai comparar esse cara aqui e você vai entender melhor o nosso ponto de vista. A gente tem aqui dois carros de concepção muito parecida. Ambos têm motor 1.6 aspirado. O Kicks tem bem menos potência do que o T40, mas o Kicks também é mais leve, e olha que interessante, do que o T40, que tem mais de 1.200 kg, enquanto o Nissan Kicks tem 1.142. Por isso ele precisa ter um pouco mais de potência e um pouco mais de torque, mas os dois também têm câmbio CVT. Agora, por que a gente colocou esses dois caras aqui frente a frente? Para vocês perceberem que as proporções não são tão diferentes assim. Se você olhar na frente dos dois, vocês vão perceber que eles têm praticamente a mesma largura. Andando um pouco mais para trás, a gente percebe. Aqui a gente tem as rodas da frente e aqui atrás a gente tem uma diferença muito pequena na distância entre eixos. Isso significa que o T40, mesmo sendo um hatch aventureiro, ele consegue acomodar passageiros quase com a mesma desenvoltura que o Kicks, que só tem um pouco mais de espaço para a cabeça e tem um porta-malas também ligeiramente maior. Daí a gente pergunta, compensa mesmo para você hoje comprar um SUV compacto que custa mais de 30 mil reais além do que o preço desse cara aqui? Pois é, esse cara aqui, ele traz características de hatch aventureiro, mas também de SUV compacto, e por isso a Jack Motors se dá o luxo de chamá-lo de SUV, não só pelo porte, que é realmente maior do que de todos os outros concorrentes, mas também pela boa lista de equipamentos de série e pelo desempenho, que é superior inclusive ao de alguns SUVs compactos reais do mercado. Se ele vale quanto custa? Sim, vale bastante quanto custa. E o preço dele consegue ser inclusive um pouquinho menor do que o de alguns concorrentes. A gente recomenda o Jack T40 com câmbio CVT de olhos fechados.